No decorrer, vocês podem enviar perguntas via chat, e aí a gente vai ter perguntas e respostas. O Dr. Ben Spivak, ele é advogado, ele é mestre em Direito de Propriedade Intelectual e Tecnologia pela George Washington University, especialista em Propriedade Intelectual, Inovação e Tecnologia, certificado pelo The Franklin Pierce Law Center e pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é formado pela Fundação, pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, é sócio da SPLO em São Paulo, coordena as áreas de propriedade intelectual, regulação em saúde e biotecnologia e tecnologia. Ele tem 20 anos de experiência de atuação como consultor jurídico para empresas, com foco nas indústrias de criação e inovação. Ele é apaixonado por inovação e nosso grande parceiro, Dr. Beni, muito obrigado. Passo a palavra para o senhor. Oi, Angélica, bom dia a todos que estão aqui conosco, é um prazer estar aqui com vocês e com a querida equipe Abimed, sempre liderando aí os esforços. Esse programa Saber, de fato, ele vem para colocar uma força muito importante nessa que me parece uma das mais relevantes funções associativas, que é de gerar impacto educacional e de conhecimento, né? Para mim, realmente, isso é super importante. E nessa linha, sempre trazendo para vocês, associados, conhecimentos de grande impacto, de modernidade, que sejam atuais, né? E esse tema, particularmente falando, ele é um tema atual, entre aspas, porque nós já convivemos com esse tema faz algum tempo. Ao mesmo tempo, é importante que a Anvisa tenha colocado uma consolidação de regras. Talvez, ao final desta apresentação, vocês ainda tenham muitas dúvidas. E esse é o objetivo dessa conversa, é iniciar um capítulo, é iniciar um bate-papo e, na sequência, conseguir com que vocês, no dia a dia, testando a regulação, possam endereçar suas dúvidas e até mesmo trazer aqui para a gente as suas experiências e questões, tá? Eu começo aqui, pessoal, com a agenda do dia, tá? A gente vai ter uma espécie de um balanço geral, no sentido de o que é e o que não é a 657. Vamos falar um pouquinho da evolução do SANDE. Vocês vão ouvir eu falar bastante de SANDE, que é uma abrasileiração do termo Software as a Medical Device, né, que é uma terminologia em inglês. Então, para não ficar falando inglês, eu vou falar da SANDE. Parece que é a SANDE. O Júnior não vai aparecer hoje aqui com a gente, mas só a SANDE. Acho que é importante a gente fazer alguns destaques dos pontos gerais da 657 e alguns pontos específicos, aquilo que ela basicamente trabalha de uma maneira muito precisa. Vamos fazer uma avaliação sobre ela e a gente termina com algumas discussões de casos que nos parecem relevantes, tá bom? E claro, com a sessão de dúvidas. Aqui está aparecendo dúvida no final, mas não é a ideia, tá, gente? A ideia, por favor, fiquem à vontade para colocar as suas dúvidas aqui no chat. A Angélica, como moderadora, vai me interrompendo, vai colocando as dúvidas de vocês. Se por qualquer razão você não se sentir confortável, não quiser fazer sua dúvida agora, fique à vontade para fazê-la na sequência diretamente para a Angélica ou para mim. Eu vou deixar depois meus dados, fiquem à vontade, tá bom? Vamos começar, pessoal? Acho só duas coisas super rápidas aqui. Vocês vão enxergar que às vezes eu estou olhando, parece que meu olhar está um pouquinho distante da câmera, e tá mesmo, tá? Eu estou falando com vocês usando dois dispositivos. Esse que vocês enxergam o texto, e eu tenho um segundo que é melhor para áudio e câmera. Então eu estou falando para o de câmera e áudio, mas exibindo através desse. Então minha cara está um pouquinho para cá. Segunda coisa, vocês vão perceber que minha voz está um pouco anasalada. Isso é por conta da nossa querida Covid, que me pega no seu terceiro dia. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, mas ela faz com que a voz fique assim, com esse som, digamos, diferenciado, para não falar outra coisa. Então me perdoem de antemão por isso, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, vamos começar com
a seguinte questão: o que a RDC 657 esclareceu? Então, definitivamente, o que ela bota uma pá de cal? Primeira coisa, ela estabelece, do ponto de vista prático e específico, como estabelecermos instruções de uso, de rotulagem, critérios de segurança e eficácia do SAND. Tá? Até então, se a gente considerar até antes da 657, haveria um certo espaço criativo, que é o que a gente chama. Eu poderia estabelecer um critério específico de uso, eu poderia evitar uma rotulagem, eu poderia não atender determinados critérios de segurança e eficácia, porque eles não estavam estabelecidos. E pelo princípio da legalidade, a autoridade não poderia exigir que eu fizesse aquilo. Agora a gente tem um critério. Ah, mas eu não gosto, eu acho que... Isso é uma segunda questão. Fato é que a agência estabeleceu critérios. Um ponto que serve quase como uma controvérsia, que é a questão do idioma, tá? Qual é a orientação da Anvisa? A Anvisa fala que preferencialmente o português, podendo ser em inglês, desde que haja uma espécie de um guia em português. Então, o que a Anvisa fala? Você pode estabelecer as condições, instruções de uso, tudo em inglês, desde que alguns itens específicos estejam em português. O que ela está te falando? Faça um retrabalho. Qual é a sugestão que nós fazemos do ponto de vista jurídico prático? Coloquem em português. Por quê? Porque o português é a língua oficial do Brasil. 2, é a linguagem que o judiciário brasileiro considera. E número 3, é a norma, é a língua que é obrigada a ser usada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, se nós estivermos falando de um determinado SAND que tenha utilização, emprego direto para o usuário final, e você não está em português, você pode ter um problema. Então, a recomendação que eu faço é: você tem instruções em inglês, você tem orientações em inglês, ótimo, trabalhe na sua tradução para o português. Ah, mas a Anvisa fala que eu posso só ter um quadro informacional em português. É verdade, e você pode seguir essa orientação. A gente apenas fala que lá na frente, isso pode ser trazido em seu prejuízo, porque esse quadro informacional não vai ser tão completo quanto todas as instruções. Então, tente trabalhar na versão em português das orientações. Finalmente, a gente tem uma determinação sobre o que não é SAND, que até então a gente não sabia. Primeira coisa, o software embarcado não é SAND. O que significa o software embarcado? O exemplo mais bobo que eu posso fazer, e é uma analogia, é o sistema do seu carro, é o software do seu carro. Quando você aplica lá o Apple Play ou Android Play, você está dentro do seu carro operando um sistema. Aquele sistema ele não funciona sem o carro. Ele está embarcado, ele está dentro do sistema. Portanto, leitores, visores, os sistemas de inteligência que estejam dentro de um dispositivo, de um hardware, eles não são considerados individualmente. Eles são considerados como uma extensão do hardware. Portanto, se o hardware é um dispositivo médico, aquele sistema que está ali dentro, ele é também considerado parte daquele hardware. Tá? Então, as regras desse sistema embarcado não são as regras do SAND, são as regras do equipamento. O que é muito importante, porque eu diria que hoje, especialmente para os grandes fabricantes de equipamentos, classes 3 e 4 especialmente, parte importante desses sistemas, eles são embarcados. Você tem um equipamento e dentro daquele equipamento você tem uma inteligência de software. Você tem um sistema, você tem uma interoperabilidade. Isso é muito importante, porque até ontem, ou seja, antes da regulação da 657,
a gente não sabia exatamente como fazer com esse sistema. E agora a gente sabe. Isso é super importante. Segundo passo que a norma vai, isso a pedido dos prestadores de serviço, que são basicamente os nossos clientes, né? São as clínicas, são os hospitais, são os serviços de saúde. Ele diz que os sistemas in-house não são SAND. O que é um software in-house? É aquele que um hospital, por exemplo, organiza para fazer a gestão da sua folha de visitas. É aquele que faz um controle geral de equipamento. Então, é quase como você ter um hospital que desenvolveu um sistema para gerenciar prestadores de serviço ou até mesmo para fazer uma gestão de equipamentos. Havia uma pressão muito grande por parte desses prestadores de serviço para que eles fossem não regulados. Caso contrário, qual é o problema? Você tem um prestador de serviço de saúde sendo considerado como um fabricante e expositor ao mercado de um software ou de um dispositivo médico. Ou seja, imaginem as implicações sanitárias de um hospital ter que ser regulado como um produtor, importador e distribuidor de dispositivos médicos. Ou seja, você cria uma jurisprudência muito grande. Gente, eu tô pegando aqui as perguntas que estão aparecendo. Daqui a pouquinho, Oi, Angélica, antes de passar para o próximo slide, eu endereço essa, tá bom? Pode ser? Tá bom, beleza. Joia. Sigamos. Legal. Gabriela, eu peguei sua pergunta, tá? Eu já vou endereçar ela rapidinho. Gente, uma coisa fantástica, finalmente a 657 estabeleceu que sistemas, vocês estão ouvindo que eu estou falando a palavra sistemas ao invés de só software, por quê? Não é por acaso, é uma provocação que eu estou fazendo. Então, os sistemas informáticos que objetivam controle, gestão, acompanhamento, agendamento, planejamento ou funções administrativas não são SAND mais. Tem alguns exemplos aqui para deixar isso mais claro, mas finalmente a gente tem uma orientação. Esse sistema que eu tenho de acompanhamento de propagandista, de acompanhamento de consultor de venda, é um software as a medical device? Não, não é mais, tá? Finalmente a gente tem a Anvisa nos dando esse critério. O que não é alteração de SAND? Porque se tudo é SAND, tudo que acontece com o SAND precisa ser comunicado para a Anvisa, assim como em um dispositivo médico? Não, finalmente a gente tem uma determinação. Em resumo, você tem toda alteração de mero expediente, que a gente chama de atualização, você não precisa mais comunicar a Anvisa. O que é isso? É a atualização de bug, é a atualização de um determinado aspecto. Você fez uma correção, é algo simples, é algo de pouco impacto para o sistema. E o que você precisa comunicar à agência regulatória? Primeiro, você comunica porque o sistema, à medida em que ele é um dispositivo médico regulado, ele tem um dossiê dentro da agência, ele tem uma vida, ele tem um processo vinculado a ele. Toda vez que você fizer uma alteração nesse sistema, pode fazer sentido você comunicar à agência. Para você não ficar todo dia mandando atualização, a agência estabeleceu, você vai me comunicar quando você tiver nova função, redesenho de operação e de look and feel, ou seja, da aparência daquele negócio. Eu troquei o fundo, era azul, agora é verde. Não, não é isso. É a função, é a qualidade, é a localização dos botões. Olha, por exemplo, antes eu tinha um botão aqui em cima à esquerda, agora ele está à direita embaixo, junto com a função de gravar. Isso a gente comunica, tá? Pessoal, onde está tudo isso? Está no 657, tá? A gente não precisa passar item por item, mas eu acho que o importante é estabelecer para vocês que agora você tem talvez um certo sossego, você tem um respiro para saber que não é tudo que você leva uma relação
que você precisa levar a registro. Vamos aqui. Isso aqui, talvez, pessoal, é o tema que eu vou mais falar aqui dentro da apresentação. No momento em que a agência de vigilância sanitária ela entende que o sistema informatizado é ou pode ser um produto médico, ela está trazendo o universo da tecnologia da informação, TI, para dentro do regulatório. Então, ela basicamente cria uma conexão umbilical entre vocês, os times de regulatório, e os times de TI. Por quê? Porque agora o nosso regulatório vai falar com o TI. A gente vai ter que encontrar critérios específicos do que é ou do que não é tecnologia da informação. A gente vai falar muito aqui de cibersegurança. E eu tenho uma notícia que pode ser boa para alguns, ruins para outras, de que a quantidade de trabalho na sua mesa possivelmente vai aumentar em razão desse tema, tá? Talvez esse tema conectado com o de cima, na medida em que você tem um dispositivo médico conectado, que você tem um dispositivo médico funcionando como um diagnóstico, prevenção, um item de controle de qualidade de vida, você precisa ter as preocupações de cibersegurança. E não se trata exclusivamente de nós falarmos de LGPD, proteção de dados. Não é isso. A gente está falando de cibersegurança. É a padronização daquele equipamento. É você certificar que aquele equipamento está fortemente protegido contra uma invasão externa e predatória. O que é isso? Hacker. Vazamento de dados, controle externo. Mas isso tudo é ficção científica. Não é ficção científica, isso é real e a gente vai conversar um pouquinho disso, tá? Eu combinei com vocês que eu ia fazer uma pausa aqui nesse slide para endereçar essas questões. Vamos lá. Então a gente tem a pergunta da Gabriela. Qual a definição em inglês para o software embarcado? Gabriela, perdão, é embedded, tá? O software embarcado é embedded. Depois eu escrevo aqui para você, tá? Qualquer coisa. Embedded é embutido, ele é entrelaçado, enfim, ele faz parte da máquina. Sem o software, a máquina não funciona. Ele é de acionamento do hardware. É isso. Olha, o Gabriel até colocou aqui, tá? Tá certo. E, pessoal, o termo embarked, no sentido de embarcado, ele é usado mais menos, tá? Mas vocês podem encontrar os dois. Se você quiser conversar com o seu time externo, embedded, tá? O Gabriel, obrigado, Gabriel, aqui que você não tinha visto sua questão. Um software usado, a Raquel pergunta aqui, um software usado para fazer um dispositivo sob medida, mas sem controlar ou sem influenciar o seu uso, não determina a resposta clínica. É um SAND? Raquel, vou jogar sua pergunta lá para o final nos cases, tá? Por favor, me lembra disso para a gente voltar a discutir, porque vai ser interessante a gente pegar o seu caso real, tá bom? Obrigado. A Jéssica pergunta, não há uma relação de assuntos de petições, como classificamos o que é de notificação de aprovação? Sim. O que acontece é o seguinte, aqui a RDC 657, primeiro que ela lista para você quais são as atividades de atualização, edição, renovação de um SAND que você não precisa levar a conhecimento. Relativamente ao que você precisa, ele faz relação ao 85, ele faz relação a outras RDCs. Então, ele mais exclui o que não precisa ser comunicado do que estabelece o que precisa. O que já é importante, porque você pode entender que você precisa comunicar tudo, menos aquilo que a 657 dispensa você de comunicar. Tá bom? Espero ter esclarecido. A Tainá pergunta aqui, Jéssica, mas concordo, parece ser meio geral. Exato, pessoal. É isso. A gente vai voltar depois, pessoal, se for o caso, a gente conversa, tá? Mas existe um conceito importante de atualização e nova versão, tá? Quando você atualiza o seu software, por exemplo, vamos pegar o seu iPhone, de tempos e tempos vem lá a versão 1.0, 1.1, 1.2, 1.3. O que é isso? Ele pegou a versão que existe
e ele está fazendo alguma correção. Quando tem ponto alguma coisa, ponto 2, ponto 3, ponto 3.1, ponto 3, ele está fazendo versão e subversão. Ele está atualizando algum errinho da versão 1. Quando que a coisa se torna diferente, que é aquela, uau, alguma coisa mudou aqui? Quando ele sai do 1 e ele vai para o 2, tá? Então, você está na versão 1.22, significa que ele pegou a versão é a primeira, teve a subversão 2 e a segunda subversão 2. Agora ele evoluiu, ele foi para 2, tá? Ele subiu e ele foi para 2. Aí, nesse caso, você tem, de fato, uma nova atualização. Aí você tem uma nova versão de produto. Significa que, de fato, você tem uma mudança importante, tá? Então, a 657, ela estabelece para a gente um critério do que seria não comunicável. E é bastante claro ali, tá, gente? É óbvio que você pode interpretar que, puxa, eu acho que isso não muda, mas você acha que muda. A gente pode ter um espaço de briga, de conversa, mas como regra, a gente tem alguma orientação ali, tá? A gente tem a pergunta do Gabriel, qual a relação da 657 melhores práticas? Gabriel, a IMDRF foi a razão pela qual a 657 existiu, tá? O Brasil é um dos membros da IMDRF, que é a International Medical Device Regulation Forum. A gente faz parte junto com a Austrália, com os Estados Unidos, com o Reino Unido, com a Europa, e a gente era basicamente o único país do fórum que não tínhamos uma regulação específica de software, tá? Então, qual é a relação? É toda, né? Na verdade, as melhores práticas do fórum não são lei, elas são orientações. Foram essas melhores práticas do fórum que deram para a gente aqui no Brasil algumas orientações e deram uma base, tá? Tá bom, Gabi, combinado, vou te chamar de Gabi. O que precisa mandar, como sabemos o que é uma simplificação de implementação antes de implementar? Isso tem nessa IN mencionada pela Tainá. Jéssica, tem sim, tá? A gente pode conversar depois, tá? Mas tem sim, tem a orientação bem clara do que... Assim, do ponto de vista prático, vai existir pouco espaço de dúvida com relação ao que você precisa notificar e o que você precisa questionar, tá? Ou o que você não precisa. A gente vai poder conversar depois disso, mas a 657 ela é bastante clara nesse sentido, tá? Toda nova versão mandatoriamente precisa reportar. Não. O que acontece? Quando você pergunta toda versão, eu preciso reportar e aguardar, vamos entender que é o seguinte. Primeiro, qual é a classificação de risco do teu sistema, da SAND, né? Porque observa mesmo, é classe 1, é classe 2, é classe 3, é classe 4, do que a gente está falando? Classe 1 e classe 2, hoje, você não precisa mais nem cadastrar, você notifica, certo? Você tem uma pré-autorização, você comunica que você tem interesse. 3 e 4, você tem um outro regime. Então, acho que é importante destacar que SAND, do ponto de vista prático, é um dispositivo médico que está sujeito a 185. Então, a regra de notificação, o que se altera, o que não se altera, é a da 185 e demais regulações aplicáveis, tá? O que a 657 ela traz? Ela simplesmente traz um guia do que é que você faz com o SAND que não precisa ser comunicado. Seria quase como você chegar para o seu dispositivo atual e fazer um ajuste fazer uma manutenção de rotineira. Essa manutenção rotineira, você é obrigado a fazer, você não comunica a agência que você está fazendo, né? Então, seria mais ou menos esse o exemplo da coisa. Você atualizou, porque o sistema aparece com uma instrução escrita um pedaço em inglês, um pedaço em português, é um bug. Você vai lá e você conserta aquele bug. Você não precisa comunicar à agência que você fez aquilo. Agora, você coloca uma nova funcionalidade. Você está elevando a função daquele sistema para um segundo, para um terceiro patamar. Ou seja, está dando uma nova característica, uma nova cara, uma nova função para aquele sistema. Aí sim, você precisaria comunicar, tá? Se for o caso, gente, a gente pode fazer alguns exemplos depois e até endereçar alguma questão que vocês tenham na sequência, tá bom? Acho que não tem mais questão. Vamos para a próxima. O que eu acho importante, pessoal, é trazer alguns critérios aqui para você. O que a 657 ela esclarece? Então,
ela determina que SAND é o software. Estão vendo que eu grifei software? Que eu quero explicar o que é software. Eu vou falar para vocês. Que atende à definição de dispositivo médico. Onde está essa definição? Na 185. Tá? Que não faça parte de hardware, ou seja, o embarcado está fora disso. Lembra que a gente falou que o embarcado está fora? Ele faz esse destaque aqui, tá? Com finalidade, que realiza essas finalidades sem fazer parte do sistema e que pode, inclusive, ser no sistema do software as a service. O que é isso? Olha, o meu software não está com o BENI, ele é usado via internet, por exemplo. O que significa? Que quem oferece um software as a medical device baseado na Rússia, na França, na Alemanha, pode ter que se regularizar no Brasil para ofertar essa solução. Porque se o sistema está baseado, mas está baseado na nuvem, muito bem. Mesmo baseado na nuvem, o que significa então que ele é um software as a service, ele está ali, ele não está comigo, ele pode ser um dispositivo médico ofertado a brasileiro e, portanto, sujeito à regulação brasileira. Então, atenção, pessoal, para as equipes internas de digital health, de digitalização, de serviços que vocês tenham dentro da empresa, que ofereçam serviços de software as a medical device localizados fora do Brasil. Tá? Atenção para isso, porque a Anvisa está de olho. Pode ser que ela vai falar para você que aquele sistema, que aquela oferta, que aquela solução está em desacordo com a norma. No limite, ela pode falar que você está infringindo a 6467, tá? É um limite muito longo, mas pode acontecer. Aqui, pessoal, o conceito da 185 sobre o que é o dispositivo médico, então vamos lembrar, é tudo aquilo que previne, diagnostica, trata, reabilita ou gera um efeito de anticoncepção, e que não utiliza meio farmacológico. Assim, a tecnologia pode estar aqui, isso está na 185, tá, pessoal? E, por fim, o que eu queria trazer para vocês? Qual é a lei brasileira que estabelece o conceito de software? É a lei de software, que é a lei 9609, lá de 1998. O que ela fala que é software? Conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada. O que é isso? É tudo que a tecnologia da informação pode preparar. Então, quando eu falo software, gente, tirem da cabeça que vocês todas têm 17 e 18 anos. Todo mundo que está me ouvindo aqui tem 17 e 18 anos, mas vocês podem estar lembrando daquele software em CD, do software que você baixa, do software que você tem acesso tangível. Não. Aplicativo, API, tudo que for uma programação computadorizada que organiza linguagens computacionais para ordem de serviço pode ser software. Cuidado, portanto, com a tentativa de você associar software apenas àqueles em disco, aqueles fechados que vem pendrive, que vem instalado. Não. Tudo pode ser software, tá? Vamos na sequência, pessoal, porque eu acho importante. O que a lei não, o que a resolução não esclareceu? Primeiro, a gente já teve no passado exemplos, certo? Algumas notas técnicas, por exemplo, traziam exemplos. A 657 não trouxe exemplo. Pode ser que a gente acredite que no passado vai acontecer. A gente tem alguma nota técnica da agência avançando, esclarecendo o que seria um SAND, tá? De toda forma, eu trouxe alguns aqui para vocês. Até agora, pessoal, e a gente vê aqui pela quantidade de questionamentos, que algumas instruções estão abertas demais. Olha, o que eu preciso notificar ou não notificar para a agência? Beni, você está me falando que parece claro para você, mas o meu caso aqui não é tão claro. E eu concordo, acho que pode acontecer mesmo. Me parece que isso é de propósito, tá, gente? Me parece que a Anvisa quis estabelecer um padrão mínimo de conduta, mas ela abriu espaço para que o processo evolua. Então, a gente vai aprender com a sua tentativa, com a minha tentativa, com o erro dele, com o acerto do outro, e a gente vai evoluindo nesse sentido. Então, ela definitivamente, a RDC, ela não é perfeita. Gente, o que a gente faz com relação a
Chamamento, recolhimento ou recall de SAND. Como é que vai funcionar? Em tese, na medida em que ele é um dispositivo médico sujeito a 185, as regras de chamamento e recolhimento seriam as mesmas do dispositivo físico. Agora, o procedimento não é o mesmo. Eu não consigo recolher fisicamente nível 1, nível 2 do distribuidor, o produto. Não existe, está instalado. Como é que a gente faz? A gente ainda não tem essa explicação. O que a Anvisa disse para a gente é: aplica-se ao recolhimento e chamamento de sistemas a regra de recolhimento de equipamento médico. Bom, maravilha, mas e aí? Não é a mesma coisa. Então, eu acho que isso é uma coisa que ela não esclareceu e a gente pode ficar horas discutindo isso aqui, mas, infelizmente, a gente vai ter que viver na prática para ter esse ganho empírico. Bom, eu falei um pouquinho de risco e infração cibernética. Ok, aconteceu o risco ou infração cibernética. E aí? A gente teve o nosso sistema com a segurança afetada, violada. O que a gente faz? Eu aviso a Anvisa? Eu aviso a Autoridade Nacional de Segurança? Eu aviso a ABIN? O que eu falo? O que eu faço? É um caso de segurança do sistema? É e não é. Porque ele não foi causado por um erro desse sistema. Ele foi causado por um terceiro que afetou o sistema. A gente ainda não tem essa resposta. Existe uma política nacional que a Anvisa trabalhou no sentido de discutir o tema cibernético, mas ainda a gente não tem essa definição. Portanto, uma das dicas que eu já dou para vocês, e eu vou falar lá no final também, fiquem atentos com a questão de risco cibernético, tá? Me cobrem que eu vou falar um pouquinho mais disso. E talvez a última crítica que eu faria é que a 657 fala de software, e ela acredita que software é tudo. Bom, então se tudo que for digital é software, como é que a gente faz com inteligência artificial? Como é que a gente faz com a internet das coisas? Quando eu for conectar um sistema à internet das coisas, isso significa que ele é um software? Automação significa que é software? Inteligência artificial que gera atividades preditivas, né? Hoje, cada vez mais, a gente tem essas atividades preditivas. Isso é software? A gente não tem essa resposta. Você pode querer internamente entender que é, e às vezes você vai falar, não, isso aqui não é. A gente ainda vai enxergar um caminho nesse sentido. Balanço geral, pessoal, ela é positiva. A RDC ela é mais positiva do que negativa, razão pela qual a gente destacou grande, que é positivo. Vamos falar rapidamente da evolução de SAND, tá, pessoal? A gente começa com essa história, ó, o telefoninho aqui lá de 1977, que você tem o que é a figura do correlato, vocês lembram disso, né? O correlato, isso aí é antes até, né? Isso aqui é da década de 50. Isso foi absolutamente... a gente tem talvez o primeiro padrão do que seria um produto correlacionado, por isso que eu correlato à saúde, ou seja, não é remédio, é alguma outra coisa, é relacionado. Virou um correlato, que hoje é muito engraçado quando você conversa com alguém e fala, não, porque os correlatos, você sabe que esse cara não tem uma semana de trabalho, né? Esse cara já tá na labuta aí há algum tempo. Então é interessante quando a gente ouve alguém falando correlato, mas que não existe mais. A gente evoluiu para 21 anos atrás, quando a gente tem a RDC 185, você já está chegando numa versão mais compacta da coisa. Mas a gente tem uma resolução que até hoje ela é usada, ela é referenciada como padrão de conduta e de sistema. A nossa resolução agora, ela é a primeira efetiva atualização dessa atualização. Tá? A gente teve antes da nossa norma da 657, a gente teve a nota técnica 412, que é aquela que eu falei, que trouxe exemplos, que falou um pouquinho do que era, e ela evolui, ela vai para uma espécie de um iPhone, né? Ela traz um pouquinho aqui de exemplos, ela explica um pouquinho o que seria um sistema de apoio ou os sistemas sujeitos à vigilância sanitária. Ele não fala de software as a medical device, tá? E ele serve, no final das contas, como toda nota da Anvisa, ela não é vinculante, ela é uma orientação, ela é uma sugestão da coisa, tá?
E aí, considerando, é até interessante, que a Anvisa naquela época falava, olha, isso em 2012, olha, considerando que vocês estão interessados, em algum momento eu regulo o tema. Demorou 10 anos, mas regulou. Demorou 10 anos, mas regulou. Regulou no sentido de a avaliação, em que sentido que a 657 ela evolui? Ela tinha a nota técnica e a 185, até com relação a sistemas, era bem complicada, porque você tinha, por exemplo, você obrigava a usar etiqueta. Etiqueta onde? Em folheto impresso. Software com folheto impresso, você está falando daquele que era vendido na Calunga, que você ia comprar a caixinha. Não existe mais isso. Como é que eu vou cumprir? E a venda que ocorre online? O que eu faço? Ah, você disponibiliza um arquivo para impressão e salvamento. Bom, mas não é o que a norma está dizendo, né? Havia ali uma área muito cinzenta sobre, bom, sou obrigado a comunicar toda a atualização. Aqui a gente já tem, pelo que eu falei para vocês na 657, você já tem um guia do que você não precisa atualizar. A gente veio, então, só 10 anos, na verdade, 9 anos depois da nota técnica, tem a proposta de regularização de software como dispositivo médico, tá? E o objetivo era, basicamente, essa aqui é até o voto interno da Anvisa, né, da DICOL, eles falam disso, que o objetivo da resolução é atender a nova necessidade de demanda de assistência à saúde, modernização e avanço científico e tecnológico. Pessoal, não entendam errado. A razão pela qual a Anvisa botou para jogo essa consulta pública não era porque a gente está atrasado há muito tempo, porque a gente está no meio da pandemia. E porque a gente falava de telemedicina, a gente falava de assistência remota, foi necessário termos a regulação da coisa, tá? Então foi essa a razão histórica do negócio. Muito bem. Eu deixo aqui para vocês, pessoal, depois se vocês têm até razão do adiantado da hora, eu não vou tomar muito tempo aqui, mas a gente tem a consulta pública, o voto 7821 da DICOL, ele fala especificamente sobre a inteligência, do porquê que essa norma foi aprovada, tá? Então, é esse voto que traz o nosso regime de SAND aliado à IMRDF e às principais normas internacionais. Rapidamente, aqui aí começando até o que a gente falou, alinha a nossa lei brasileira às melhores normas internacionais, Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, Europa, a gente está bastante alinhado, então a gente consegue hoje falar a mesma linguagem que eles, ou muito perto disso. Já entrou em vigor, ela entrou em vigor no dia 1º de julho de 2022, então a gente já está no regime dela, e os pontos dela são o que é, o que não é, aplicabilidade, como você rotula instrução de uso, ela dedica um tempão para falar de idioma, mas o resumo é aquele que eu falei para vocês. Prefiram o português, tá? Regulação de SAND, é aqui, por exemplo, que ele fala se o seu sistema é classe 1, classe 2, classe 3 ou classe 4, e, basicamente, qual é a regra? A regra é a mesma coisa que dispositivo médico. Qual é o grau de risco? Lembra das fórmulas, né, de classificação de grau de risco de sistema? É a mesma coisa que a gente vai usar aqui. Deixa eu voltar um pouquinho, pessoal, porque eu acho que tem algumas perguntas e eu acabei pulando. Aí eu falei essa daqui da Tainá. Esse vector aversão, isso a gente falou, Tainá. Aí, obrigado. Já existe algo no IMRDF, mas entendo que a Anvisa ainda não tem nada para... Aí, correto. Ainda a gente não tem norma efetiva no Brasil sobre inteligência artificial, mas sim, no âmbito do fórum, está sendo discutido, tá? Se não tem mesmo, seguimos a RDC da SAND para aí? Pois é, exatamente, Renata. Essa é uma das grandes dúvidas. Eu diria que sim. Eu diria que sim. Essa inteligência artificial, essa, vamos chamar de solução, ela tem função diagnóstica, preventiva, tratativa, ou enfim, de endereçamento de anticoncepção sem fármaco? Se a resposta for sim, a gente já tem um caminho, né? Mas olha, veja bem, eu acho que aí a gente vai fazer um destaque, que a gente chama de carve-out, e talvez a gente tenha que conversar com a Anvisa. E não existe, do ponto de vista formal, uma discussão de inteligência artificial na Anvisa. A Anvisa já falou do tema, ela foi chamada para um evento, inclusive, com o Ministério da Defesa, para falar sobre isso, mas eu não enxergo isso sendo especificamente regulado, pelo menos não no próximo ano, tá? Quem sabe alguma pressão aí externa
eleições, faça com que a gente tenha que aprovar isso, tá? Existe algum caso que devemos pedir o CBPF? Olha, Jéssica, boa pergunta. Acho que não, viu, Jéssica? Eu acho que até este momento, assim, em tese, não existe uma exclusão expressa dizendo que CBPF não é aplicável, mas em tese, o processo de fabricação de um sistema, ele segue uma lógica algorítmica, programática, de inteligência de dados, diferentemente dos padrões de produção fabril de CBPF, tá? Então, me parece, você tem alguns critérios de segurança e eficácia, mas que não são pré-regularização, eles são junto com a regularização, tá, Jéssica? Então, assim, vou anotar sua pergunta e vou até questionar, em algum sentido, a Anvisa. Quer dizer, nem sei se eu vou questionar, porque senão dá ideia para eles. Mas a gente tem que ficar atento sobre qual ou se existiria um caso no qual CBPF seria necessário. Parece-me fazer pouco sentido, tá? Para que a gente tenha CBPF. De toda forma, pode ser que nas classes 3 e 4 você tenha a exigência de CBPF, tá? Eu não sei se a Angélica pensa diferente. A Angélica até escreveu aqui. Angélica, você pensa diferente? Por favor, me ajuda. Sobre? Como penso diferença? Eu escrevi eu só da classe escrevi. 3 e 4. Tá certo, Só tá certo. isso. Beleza, Calma, beleza, calma. beleza. E quando sabemos que o sistema é 3 e 4? Olha... Regras da 185, é a classificação de você risco. tem... Exato, a análise de risco está na 185, tá? Exatamente, o Márcio aqui comentou, sim, as regras estão na 185. Vamos lembrar, pessoal, que a 657, ela não é uma norma independente, o que a gente chama de standalone. Ela vive dentro do ecossistema, ou ecorregulação de dispositivos, tá? Ela não está sozinha. Bom, aí, Tainá, obrigado, isso, acho que tem uma legislação. Sim, é 185, tá? Gente, é lá que você tem a fórmula de classificação de risco. Deixa eu passar rapidamente, pessoal, com relação à rotulagem e instruções de uso. De novo, por que rapidamente? Porque está na norma. Se você for olhar a norma, você vai encontrar isso lá. O que é importante que ele fala? Rotulagem e instruções são as regras da 185, mais procedimentos para atualização, funcionamento, alerta, advertência, especificações de interoperabilidade, indicação de incompatibilidade, hardware e ambiente. Olha que coisa doida aqui, pessoal, que eu falei que vai ter mais trabalho na mesa de vocês. Quando vocês forem fazer a comunicação desse sistema para a agência, vocês vão ter que falar de interoperabilidade. O que é interoperabilidade? Esse sistema não funciona com aquela máquina. 2, vocês vão ter que falar qual sistemas outros são incompatíveis. Olha, esse software não pode rodar com aquele software, eles se batem. Interoperabilidade tem tudo a ver com telemedicina também. Com certeza. Né? Um fala com o outro, ele fala nessa linguagem, ele vai exportar os dados para onde, então tem tudo isso, né? Exatamente. Hardware e ambiente tecnológico. Olha, cliente, comprador, para que esse negócio funcione, você precisa ter, no mínimo, essa característica instalada. Ou seja, se o indivíduo está numa área remota e tem um sistema antigo, desatualizado, não vale comprar, não compra. Você está vendendo gato por lebre, a garantia não está estabelecida, devolve. E informações de cibersegurança. Esse item, individualmente, merece talvez uma conversa do nosso grupo de discussões regulatórias, tá? O que é cibersegurança para dispositivo médico? Aliás, quem tiver interesse em falar sobre isso, A gente publicou ou tá para publicar no nosso site o guia, né, não é um guia, enfim, é um documento sobre segurança cibernética, que é a tradução do documento produzido pela Dita, certo? Então, a gente está disponibilizando isso para os nossos associados, já está traduzido, formatado, e eu não sei se vai entrar nesta versão do site ou no nosso novo portal, mas enfim, já temos o documento. Se alguém tiver muito precisado, a gente pode fornecer uma cópia avulsa aí. Legal, super bom.
Só passando aqui rapidamente nas perguntas. Olha, pessoal, com relação ao CBPF, eu agradeço super aí a Tainá e a Karina. Elas estão colocando aqui a RDC que atualiza os critérios de CBPF, tá? Então, possivelmente ali a gente vai conseguir encontrar algum guia adicional sobre relação de SAND com o CBPF. Me parece que a gente vai meio que bater naquilo que eu conversei. Nem tudo não vai ter a mesma regra, tá? Mas tá ali, se vocês quiserem olhar, super obrigado, pessoal, pela contribuição. Bom, pessoal, aí aqui não vou perder muito tempo, porque a gente já falou disso, né? Olha, classificação de risco é aquela da 185. Classe 1 e 2 notifica, com o dossiê técnico, que é o do artigo 11 da 657, tem ali uma listinha. Classe 3 e 4, registro, certo? Com o relatório técnico do artigo 12. Então, não muda muito, a classificação de risco é a da 185, não é quase, não é parecido, é aquela, tá? Regularização, segurança e eficácia, pessoal, é aquela que a gente já conhece da 546, que estabelece o padrão de eficácia e segurança do nosso dispositivo, e complementado com risco associado à interação, ou seja, basicamente interação de tecnologia, e requisito mínimo de hardware, ou seja, o meu produto é seguro desde que você tenha esse critério e que você faça tal coisa, por exemplo, tá? O software, ele precisa sempre, do ponto de vista de eficácia, ele precisa garantir repetibilidade, confiança e desempenho de acordo com a utilização prevista, tem que ser desenvolvido com a melhor técnica, né, que a gente chama aqui da estado atual do conhecimento, e compatível com característica específica de plataforma móvel fator. O que significa isso? Não adianta desenvolver um sistema que só funciona com o meu equipamento. Ou seja, aí eu posso ter uma questão de venda casada, uma questão grande, tá? Então, isso pode fazer sentido a gente tomar um pouco de cuidado. Deixa eu voltar aqui para as perguntas. Tem alguma coisa? A Luísa pergunta: a licença de ativação do software, por exemplo, o software já vem instalado na máquina e inativa. Eles nos enviam um código para esta licença também. Não. Aqui é o seguinte: nos envia o código para ativação do software na máquina. Olha, Luísa, vamos lá. Aqui não interessa como é que o sistema é ativado. Se ele já vem na máquina, se você compra, se você ativa. Primeiro que é o seguinte, se você estiver falando de software embarcado, ou seja, você comprou um equipamento médico classe 3, que tem um sistema ali que se atualiza, isso está fora da 657, tá? Isso não se aplica. Pode ser que você está falando de outra coisa, pode ser que você está falando que você comprou um laptop que está em sede operacional dentro de uma assistência de saúde, no hospital, e lá dentro tem um sistema, tem um software. Para ativar, você precisa baixar um código, e esse software, ele é um SAND, quer dizer, ele está sujeito. Não importa se você ativa com código, com uma chave, com pendrive ou com reza brava. Se ele tiver função preventiva, tratativa, de diagnóstico e de prevenção anticoncepcional, ele é um SAND, tá? Então, do ponto de vista prático, sim, está regulamentado pela 657, e a 657 não fala se é ativado ou não ativado, por senha ou não, tá bom? Espero ter endereçado aí a sua questão, e se não, por favor, faz um follow-up aqui que a gente conversa. Pessoal, também vou passar rápido aqui, porque está ali na norma. Quais são as alterações pós-regularização? Obrigado a você, Luísa. O que a gente precisa, e aí, pessoal, acho que a gente falou um pouquinho, né? O que a gente criou que eu preciso comunicar para a Anvisa? Novas funcionalidades e novas indicações de uso clínico, tá? Que afete significativamente as funcionalidades clínicas, segurança e eficácia, tá? Então, aqui, é claro que existe um grau de subjetividade da coisa. Ao mesmo tempo, é possível a gente saber se existe uma alteração substancial. A gente sempre sabe, pessoal. Pode ser que no final do dia a gente queira internamente levar a conversa para um lado e falar, não é tão significante. Tudo bem. Essa é uma questão interna de decisão corporativa e institucional. Agora, quando tem uma evolução, a gente sabe, tá? E é essa evolução que a Anvisa quer ser comunicada, notificada, tá? Manutenção simples, correção de erro, que a gente chama de bug, tá? O que não afeta indicação de uso, eficácia ou de aspecto de segurança, você não precisa avisar. Mudando de slide, parando rapidamente aqui para ver a questão que a gente tem, é uma questão da colega Luciana, no ponto de venda casada,
Se o sistema foi desenvolvido para ajudar a auxiliar o uso de um dispositivo médico específico fabricado pela empresa, ainda assim fica... Não, aí não, né? Eu acho que aí você tem uma solução que a gente chama de add-on. Qual é o lance da venda casada, pessoal? A venda casada é aquele sistema, é a venda no qual, para que eu me beneficie do item 2, eu preciso comprar o item 1, ou vice-versa, tá? O que a gente está falando aqui é o contrário. O que o exemplo da Luciana deu é, o cliente já tem o equipamento 1 e eu estou desenvolvendo um sistema que funciona com o equipamento 1. Isso vem depois. E aí é uma evolução natural da coisa. Mas se um cliente novo quiser usar 2, ele precisa comprar 1. Sim, mas aí tem uma lógica de tempo, tem uma lógica contextual. O grande problema de venda casada é aquela assim, você quer entrar no cinema, você só pode comprar a minha Coca-Cola, que eu vendo aqui, você não pode trazer de fora. Isso é venda casada. Fala, poxa, eu quero tomar um refrigerante, não posso? Não pode. Isso é venda casada, tá? E é um tema complexo, a gente pode conversar depois, mas o resumo da ópera é, no caso que a Luciana trouxe, isso não seria, a priori, venda casada. Tá, Luciana? Espero ter te ajudado aí. Bom, o que eu acho que é super importante, pessoal? Aqui é uma avaliação rápida da coisa, tá? Ela não trouxe mudança significativa, no sentido, meu Deus, eles mudaram tudo. Não, eles trouxeram claridade, eles trouxeram pontos e vírgulas e deram sequência em próximas questões. Como eu disse, ela não é standalone, ela não é independente, então ela faz muita remissão a outras normas. Existe obstáculo, enfim, tem alguns exemplos aqui que vale a pena a gente olhar. Pode fazer sentido, e a gente acredita que em algum tempo a Anvisa vai revisar algumas normas anteriores, as normas correlacionadas, para atualizar com a 657. Isso ainda não aconteceu, tá? Pessoal, eu trouxe alguns pontos aqui, alguns são os nossos últimos slides, para a gente discutir, e aí eu vou querer a opinião de vocês aqui no chat, tá, pessoal? Antes de eu dar a resposta, eu vou dar 10 segundos para as respostas de vocês. Esse caso, pessoal, é um caso bem interessante, eles pipocou no Instagram nas últimas semanas aí, eu não sei se algum de vocês foi impactado por a campanha desse sistema. O que ele faz? E você que está lendo isso aqui, você fez exame e não sabe interpretar. Você, indivíduo, não médico, fez exame e não sabe interpretar o exame, baixe o meu app que eu te ajudo, tá? Eu avalio a sua saúde e dos seus entes queridos de uma forma rápida, tá? Descubra possíveis casos para os seus sintomas a qualquer hora do dia, todos os dias, sem necessidade de consulta. Olha que coisa boa, gente, coisa boa, você não precisa mais de médico. O que quer que esteja incomodando você, até dor de cabeça, o avaliador de sintomas gratuito da empresa pode ajudá-lo a encontrar respostas, indicar se você deve consultar o médico. Aliás, pessoal, esse velho que vos fala, ficou muito impressionado com as carinhas que vocês jogaram. Vocês jogaram uma carinha de espanto, né? Como vocês fizeram isso? Depois alguém me explica. Teve 2 espantos aí. Isso. Reações. Gente, que incrível. Tá bom. Eu tô desatualizado. Vamos lá. Ótimo. Olha isso, gente. Gostei. Olha que interessante, mas fiquem tranquilos, calma, eles estão avisando. O sistema não providencia diagnóstico. Em caso de emergência, entre em contato com o serviço de atendimento urgente. Não substitui Esse é o disclaimer. Esse é o disclaimer. Olha que coisa, mas fica tranquilo, Angélica, ele está dando disclaimer. Não é da... mas calma. E tem outra coisa, viu, Angélica? Fica tranquila. Não é da categoria de dispositivos médicos... ele fala, na Europa considerado classe 1. Com letras miúdas, exatamente, Karina, e preocupação com responsabilidade zero, Gabriel, totalmente. Aí vem a pergunta, pessoal, e aí? O que vocês acham? Você acha que a norma de SANDE se aplicaria aqui? Sim ou não? 10 segundos para vocês responderem no chat. Eu acho que sim. Eu vou dar minha opinião. Eu acho que sim, e eu acho que não passava como um registro de software aqui no Brasil, porque aqui não tem brincadeira, não. Gente, qual é o objetivo desse sistema? Apontar diagnóstico, que é o primeiro item do nosso dispositivo na 185, da definição de 185.
Ah, não, mas eu só estou ajudando. Maravilha. É que nem quando você bate um papo com teu primo médico. Não importa que ele está só batendo um papo, ele tem responsabilidade sobre aquele momento da conversa. Ele está sim te consultando. Portanto, se esse sistema te ajuda a interpretar um sistema ou diagnóstico, sim, ele dá diagnóstico. Um exame, ele interpreta o exame. Ah, você está com o colesterol alto, então ele está dizendo que você Não, tem. é informal, é um bate-papo. Ah, então por isso que eu estou pagando R$10 ou $10 por mês para bater um papo. Ele está substituindo a função de um intérprete de exames, que no caso se chama médico. Então, no meu entendimento muito particular, sim, seria um SAND. E, cá entre nós, eu nem sei em que medida que isso conseguiria ir para o ar, porque ele está, no final das contas, além de ser um dispositivo médico, ele está tentando substituir a função de um médico. Eu acredito que o Conselho Federal de Medicina não ia ficar muito feliz. E a Tainá coloca aqui, acho dúbio. Tainá, maravilha, podemos discutir. Escreve aqui por que você acha dúbio. Vamos conversar. Enquanto eu vou para o próximo slide, a gente volta, tá? Por favor, acho legal esse debate. Esse daqui, pessoal, é um app de alarme de medicamentos. O app de lembrete de medicamentos, agenda e hora de medicamento. No Brasil, o app seria entendido como um SAND? O que vocês acham? Ele te lembra qual é a hora que você tem que tomar o medicamento. Não. Perfeito. Boa, Luciana. Boa, Renata. Camila. É isso aí. Definitivamente. Aqui é claro. Por quê? Talvez antes do SAND a gente ia parar e falar, pera, vamos entender de onde que ele vai. Agora não. Agora eu estou dizendo, se é de mera gestão, administração da coisa, segue o jogo, tá? Aqui pode. Aqui é ser uma espécie de uma agenda de lembrete. Um terceiro caso que eu trouxe aqui para vocês, o app de calendário menstrual, tá? App de acompanhamento do calendário menstrual. Por que eu estou trazendo esse tema aqui, pessoal? Ah, porque existe a função de anticoncepção do dispositivo médico. Lembra que tem que ele fala, né? Ah, será que um app de calendário menstrual ajudaria na anticoncepção? O que vocês acham? Não, né? Acho que não também. Acho que aqui seria, forçar a barra demais, né? Exato, é um lembrete também, ele é uma agenda. Ele Você pode ajuda a anotar. taxa de natalidade, né? A subir Tudo bem, bastante. mas aí ele tem uma função. O Gabriel trouxe uma pergunta legal. Mas olha só, pessoal, é uma agenda, é um lembrete, mas e se ele falhar e o indivíduo e se o indivíduo não tomar o remédio por conta daquilo? Puxa, existe a possibilidade de eu, como usuário, processar ou buscar alguma espécie de reconhecimento de dívida ou responsabilidade do fabricante? Eu entendo que a gente pode até ir. É por isso que a gente precisa sempre tomar muito cuidado com os termos e condições de uso. Eu asseguro que os termos e condições desse sistema falam que, olha, eu estou simplesmente aqui sendo um auxílio adicional. Eu não sou a tua, eu não sou teu assistente pessoal, eu não sou teu secretário, eu te ajudo a lembrar. Agora, quem te manda fazer ou não fazer é o teu médico, a prescrição do médico. Portanto, se eu te ajudar e isso não aconteceu, não funciona, tá? Então, eu acho que pode acontecer de ele brigar? Pode. Vai levar? Acho pouco provável, tá, Gabriel? Mas obrigado aí por levantar um ponto, tá? E aqui, pessoal, com relação à questão do app de calendário menstrual, eu entendo que não, ele é um mero acompanhamento, tá? E o último caso, pessoal, de pulsação e pressão arterial, app que, com o auxílio de um smartwatch, mede pulsação e pressão arterial de usuário, tá? Então, aqueles... acho que o Apple Watch até faz isso, mas tem os Garmin atualmente, Polar. No Brasil, o app seria entendido como SMAD, ou seja, ele está tirando medidas, ele está ele está gerando dados de saúde. O que vocês acham? Concordo, Camila. Concordo com você, tá? Eu acho que ele sim teria uma função diagnóstica, tá? Ainda que fosse de auxílio ao diagnóstico. Exatamente. O pessoal não usa o SAMU. Então, assim, eu acho, gente, que faz sentido a gente ser mais precavido. É óbvio que eu posso chegar e falar, mas isso aqui é só uma brincadeira, não sei o quê. Então, o que acontece? A Gabriela está falando aqui do caso que nos Estados Unidos
a Apple teria não pedido aprovação. O que acontece? Algumas medidas não são diagnósticas. Então, por exemplo, caloria, pulso, especificamente pulso, tá? Contagem de passos que você dá. Esses dados que são suplementares, o FDA entendeu e a nossa Anvisa também entende que são dados que não são de diagnóstico, tá? Pressão alta, que é uma das funções que o Smart, que o Apple faz, ele sim é regulado como dispositivo, tá? Então, não é o aplicativo em si, é a estrutura, a função da coisa. Qual é a coisa que se objetiva? Ah, eu quero pulsação. Beleza, pulsação é um controle que você tem, isso não é dispositivo médico. Pressão arterial, capacidade de oxigenação, isso muda um pouco a figura, tá? A gente vai aumentando aqui, tá bom? Então você pode ter monitor de pressão, você tem os ESGs da vida, isso Monitor já do sono. monitor de sono, isso já tem uma função diagnóstica, tá? O Preventiva até de Samsung saúde. Watch faz isso aí. Ele fala quantas horas você dormiu, se você dormiu mal, bem, sei lá. Ele faz lá o julgamento dele. Eu acho importante, gente, lembrar o seguinte, não se trata do dispositivo em si, mas de qual função do dispositivo. Você pode ter um dispositivo com 1 trilhão de funções, das quais 3 ou 4 exigiram que o dispositivo fosse registrado, tá? Então, deixa eu passar aqui, a gente vai passar para o próximo slide, deixa eu só ver se tem comentários, pessoal. Bom, então, acho que a conclusão aqui é app, tá? Cuidado com essa história de porque a gente fala software, app é software, tá? Então, app pode ser sujeito à fiscalização sanitária. Isso está acontecendo agora direto com as digital techs, com as health techs que estão surgindo com apps e aplicativos e softwares, startups, achando que o barato é doido. Vai com calma que tem bastante coisa para a gente fazer, tá? Deixa eu passar aqui, pessoal, ver se tem comentários. Pulsação de uso fitness já foi descartado. Obrigado, Léo, acho que a gente falou disso. FDA aprovou o Apple Watch como medical device. Então, algumas funções do Apple Watch como medical device, não o Apple Watch, tá? O Léo comentou, ECG, monitor de pressão são, ok, acho que são medical device, isso. ESG monitor, se tem diagnóstico, entendo o que é SAMD. É isso, eu tô com você, tá, gente? Se é diagnóstico, eu entendo também que é, tá bom? Vem com uma 657, né? Sim, exato. Boa, Angélica. Pessoal, então eu termino falando isso. Quer dizer, em que pese a norma, a gente tem que considerar aquela questão de estrutura-função. Não basta o que eu falo, é a real, tá? O que está rolando lá fora, pessoal, de crises, tá? De crises. Quais são os temas mais novos lá fora? Primeiro, evolução importante dessa coisa de digital health. Todas as companhias estão indo para a coisa de softwareização, digitalização, IoTização, AIização. Ou seja, você dificilmente vai encontrar uma empresa que só está falando de dispositivo tangível. A gente está evoluindo isso. Então, essa conversa entre regulatório, TI, cyber, chegou para ficar. Não tem como fugir, tá? A gente está aí e, infelizmente, a gente vai ter conversa. Feliz ou infelizmente, a gente vai ter que entender mais disso. Cibersegurança como componente de integridade de dados pessoais. Então, vocês que me acompanham precisam entender, conhecer de LGPD, GDPR, RIPA, vocês precisam saber disso. Não é uma chatice, infelizmente, é algo que vocês precisam saber. Cibersegurança como componente de integridade da vida, tá? Então, você tem, por exemplo, aquele indivíduo que oferece marca-passo com base em IoT. Se o hacker entra na central de marca-passo, ele mata o indivíduo, tá? Ele mata o indivíduo. Existem alguns casos que ainda são investigados de crises entre países que são inimigos, que hackers de um determinado país entram na central de monitoramento de outros países para fazer exatamente isso. Eles querem matar gente mexendo nos sistemas IoT. Olha como é coisa séria, tá? Aqui não é integridade de dado pessoal, se você é solteiro ou casado. Não, aqui é se mata ou não mata a pessoa, tá? A gente tem um respiro do que é SAND, do que não é, especialmente o que informar e atualizar a agenda. É na minha visão, tá?
Eu digo para vocês que vocês vão ter mais comida no prato de vocês, no sentido de vocês vão ter mais ingredientes para trabalhar no dia a dia, essa era a boa notícia. E o que a gente está enxergando como uma tendência importante é que o regulatório, que a empresa, na verdade, tenha um departamento, uma gestão, uma SOP, uma política, um guia de gerenciamento de crise cibernética, tá? Associada a risco sanitário, que literalmente deu ruim. E deu ruim entrou gente, roubaram nossa senha, sequestraram nosso cadastro. Você tem isso? E essa pergunta que eu faço para vocês, tem isso? A resposta importante de parte de vocês vai ser, acho que não, tá? Então a gente precisa ter. Se vocês não sabem a resposta, procurem. E antecipem-se, busquem provocar esse trabalho, tá bom? E aqui, a pergunta que eu faço, você está preparado para responder para a agência se tiver um problema sanitário vinculado a isso? Vai cair no seu colo. Caso tenha um ataque cibernético de um dispositivo que está conectado à rede, você que está me ouvindo vai ser a pessoa envolvida na resposta para a agência. Você sabe como começar? Você sabe o que fazer? Você sabe quais perguntas fazer internamente? Tá? Eu termino aqui, pessoal. Eu só vou passar. Oi. A gente tem ainda a Raquel, que ela tinha falado dos softwares sob medida. Raquel, sim, você tinha perguntado lá atrás. Vamos lá. Raquel, você pode só repor aqui a sua pergunta para a gente conversar, por favor? Um software usado para produzir um dispositivo sob medida, mas sem controlar o mesmo e sem influenciar seu uso, ou seja, não determina a resposta clínica. É um software as medical device? Raquel, eu entendo que não, viu? Acho que no seu caso poderia até ser um software que a gente pode considerar ele como análogo ao embarcado, tá? Porque ele é um sistema que não funciona sozinho, ele funciona em conexão, se não em dependência, ao equipamento, né? Então você tem o software rodando para facilitar, aprimorar, ajustar o equipamento. Então me parece que nesse sentido você não teria um SAND, tá bom? Essa é a visão que eu Por faço exemplo, aqui. aquele software que analisa a imagem de ressonância magnética, eu não sei se é o dela, tá? Eu não sei qual é a empresa dela, mas existe aí o software que analisa o indivíduo, o paciente sofreu um acidente, perdeu um pedaço da calota aqui, da craniana, e aí, para fazer essa reposição da calota, eles pegam imagens de ressonância e aí um software vai plotar, né, aquilo e que vai ser produzido e aplicado no paciente. Esse é um software as medical device. Sim, o software que calcula o tratamento ortodôntico, porque ele pega o Com certeza, bocão, com certeza. tarana, ele é um software as medical device. A gente pegou aqui, Angélica, só como exemplo, aí tentando ilustrar um pouco, muitas empresas, inclusive farmacêuticas, o que elas estão fazendo? Elas estão criando ferramentas de inteligência artificial que concentram milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de dados, informações, imagens públicas, coloca dentro de um sistema e permite que o médico, vamos considerar que não é o caso, mas eu vou chutar um oncologista, coloque ali os sintomas. Ele acabou de fazer a consulta, ele tem uma orientação, ele tem uma ideia, mas ele quer fazer quase como uma segunda opinião, tá? Ele usa essa ferramenta para identificar casos parecidos. Então ele joga os sintomas, ele joga o entendimento dele e o sistema gera uma espécie de um relatório opinativo. Foi uma discussão enorme com essa empresa, mas eu entendo que esse sistema é, sim, um sistema de diagnóstico. Auxiliar, né? Pode ser que o diagnóstico gerado por esse sistema não seja usado. Ele é apenas uma segunda opinião. Não tem problema, mas ele é sim de diagnóstico. Tá? Então eu entendo que sim, ele seria um sistema, um software as a medical device. Tá? Pessoal, rapidamente, deixa eu só passar para ver se a gente tem alguma pergunta aqui, pessoal. Eu acho que eu parei aqui na Raquel. Um software usado para fazer um dispositivo sob medida, mas você controlar o mesmo. Não, acho que a gente já falou, né, Raquel? Obrigado. Tenho minhas dúvidas. Se interpretar o exame é isso, sabe? Então, é o que a gente estava falando aqui, né, Tainá? Eu entendo que interpretar exame é uma coisa. Gerar um diagnóstico a partir da interpretação é outra coisa, tá? Então, se eu chegar para você e falar, me dá suas informações, você chega no meu escritório, você me dá os seus casos, você me dá suas informações, eu falo, eu acho que o caminho a seguir é entrar com a ação aqui e ali.
Ah, não, isso aqui é só uma dica, isso aqui não é... Gente, eu sou um advogado, eu estou te passando uma opinião. É evidente na minha cabeça que eu estou dando uma opinião profissional. Pode ser que eu não estou te cobrando, pode ser que eu estou te cobrando pouco, pode ser que quem está fazendo isso é um indiano e não um brasileiro, mas me parece que a finalidade é sim te orientar, tá? E não é uma ferramenta gratuita, é uma ferramenta que tem custo. Então, eu entendo que isso pode sim ser diagnóstico. Na dúvida, eu conversaria com a agência. Na dúvida, eu entenderia que aquilo é sim no sistema, tá? A pergunta aqui da Larissa. E software de laboratório, que você pode solicitar exames e vem laudo direto. Ah, gente, isso aqui, o que acontece? Isso aqui é o sistema do laboratório, tá? O sistema do laboratório, o que está acontecendo? Você entra, por exemplo, em qualquer desses hospitais da rede privada, eles têm um aplicativo que basicamente disponibiliza o exame para você. Mas o que eles estão fazendo? Os exames estão sendo feitos dentro de casa, no laboratório credenciado, certificado, habilitado, anvisado, visado, sanitarizado, tudo está acontecendo. A única coisa é que ele está usando um canal de comunicação com você. Isso não é um software de laboratório, tá, gente? Isso aqui é um software de comunicação, que simplesmente leva a informação daqui para lá, tá? Isso não seria, em si, um exame, não seria um sangue, tá? A Angélica... A Jéssica da Silva, passando para a próxima pergunta, né? A Jéssica, ela colocou, e o app que gera valores de medição, mas que na indicação de uso indica que não é para fins diagnósticos. Sandy? Eu diria que não. Cadê esse Porque daqui, ele gente? está logo abaixo da minha resposta, quando eu falei que é um serviço, a questão do software do laboratório, que é um serviço transmitindo dado produzido pelo laboratório. Olha, Jéssica, o que acontece? Eu acho que aqui, infelizmente, a gente é aquela história, né? O diabo está nos detalhes. O que é valor de medição? Do que a gente está falando? Porque se ele for o Apple Watch, por exemplo, você tem ali 40, 50 medidas de medição. Poxa, ele vai te ajudar a contar quantos passos você deu, quantas calorias você gastou, massa magra, colesterol, ECG, batimento. Vai mudando as coisas. Então, o que eu te falaria é o seguinte: não é o app, é qual é a função daquele app que ele está medindo. Eu tenho cliente, por exemplo, que vende um dispositivo que tira oxigenação, ele tira 5, 6 critérios específicos, e ele é dispositivo médico, e ele quer ser visto como dispositivo médico porque ele entende que aquilo tem valor para ele. Então, o cliente, o usuário daquele equipamento, está usando equipamento médico. Então, eu acho que a resposta para o teu caso, eu concordo com a Angélica, não é Sandy, na medida em que você pode ter alguns valores que não são de diagnóstico, mas você pode ter outros que sim. Poxa, se você está tirando a pressão do indivíduo, né? Se você está tirando a oxigenação e você vai dando indicativo de que ele está mal, ele vai procurar uma assistência, ele vai procurar, quer dizer, você dá indicativo de que aquilo serve sim para o diagnóstico, tá? Não dá simplesmente para eu falar, olha, eu estou diagnosticando, mas isso aqui é só de brincadeira. Poxa, ou é ou não é. Ou é ou não é. Tá? Pessoal, alguma pergunta? Há alguma portaria específica sobre dispositivos médicos que tem software embarcado? Olha, Gabriel, o que a gente tem entendido é se o software embarcado, hoje, a 657 fala, o software embarcado segue a sorte e precisa respeitar o que está na 185, tá? Se está na 185, as mesmas normas que se aplicam para os produtos da 185 regulamentam o software aqui. Você tem regulamentação específica, tá? A 40 2015 de equipamentos e a 36 2015 de VD ou RDC 18501. Com todo o meu amor, Márcio Godoy. É isso, pessoal. Pessoal, eu preciso encerrar aqui, eu já passei 20 minutos do prazo. Eu peço mil desculpas pelo atraso, mas eu acho que foi aí em benefício de todo mundo. Eu estou deixando na tela meu e-mail. Se vocês tiverem interesse, interessar alguma pergunta, alguma coisa, fiquem à vontade. A gente produz de tempos em tempos informes sobre o setor, atualização. Se vocês quiserem receber, por favor, mande aqui a pergunta, pode mandar para a gente. O Nairon pergunta se eu posso compartilhar a apresentação. Com o maior prazer, Nairon. A gente vai compartilhar.
na Tá, Abimed. A gente vai eu vou. colocar no portal, doutor Beni, fica tranquilo. Isso. E, por favor, usem, fiquem à vontade. Eu vou adorar receber a atualização de vocês. Vou adorar saber dele. Sabe o que aconteceu no meu caso? Aconteceu tal coisa, tal. Eu vou adorar saber, porque quanto mais a gente ouve de vocês, mais a gente consegue melhorar a próxima apresentação. Então, imagina daqui a um ano, com essa quantidade gigantesca de informações aqui, para a gente poder voltar para vocês. Então, pessoal, agradeço muitíssimo a todos que estiveram com a gente, todos e todas que estiveram conosco durante essa manhã. Peço de novo desculpa, tanto pela voz quanto pelo atraso de 20 minutos. Agradeço a Angélica, em nome de toda a queridíssima equipe Abimed, Mara, Tati, todo o pessoal. Foi super legal, tá bom, pessoal? Um ótimo dia para vocês e que a gente se encontre muito em breve, tá bom? Angélica, com você. Obrigado. Primeiro, agradecer o doutor Beni, agradecer a participação do pessoal de regulatório aqui, que foi super aqui no chat. É sempre um prazer estar com vocês, gente. E agradecer aqui a equipe, a Ariane, a Mara, Tatiana. Sem esse pessoal, nada acontece aqui, tá, gente? Vocês falam, vou falar com a Angélica da Abimed. Tem muita gente antes, tá? Muita gente. Tudo que acontece, a mágica acontece ali na sala da administração. Então, eu queria aqui agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, agradecer o tempo de vocês e o Dr. Beni especialmente, porque ele é um super parceiro. Obrigada, gente. Uma ótima manhã para nós. Hoje é quinta, amanhã é sexta e um beijo para todos.